Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos maiores mistérios da arqueologia e da história religiosa: os manuscritos do Mar Morto. Muitos se perguntam: se esses textos são do tempo de Jesus, por que o nome dele não aparece em nenhum lugar? Essa é uma pergunta fantástica, e a resposta nos leva a uma viagem incrível pela história, pela língua e pelas crenças daquela época. Vamos começar pelo básico. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de quase 1000 textos antigos descobertos em cavernas perto do Mar Morto. A partir de 1947, eles foram escritos principalmente em hebraico, aramaico e grego, entre o século III a.C. e o primeiro século depois de Cristo. Isso significa que muitos desses textos foram escritos antes mesmo de Jesus nascer, e outros durante a sua vida. Então, a ausência do seu nome parece estranha, não é? Para entender isso, precisamos primeiro compreender quem escreveu esses manuscritos. A maioria dos estudiosos acredita que eles foram obra de uma seita judaica chamada Essênios. Os essênios eram um grupo ascético que vivia em comunidades isoladas como a de Qumran, perto de onde os manuscritos foram encontrados. Eles tinham suas próprias crenças, regras e interpretações das escrituras, que eram bastante diferentes das de outros grupos judaicos da época, como os fariseus e os saduceus. O ponto crucial aqui é que os essênios eram um grupo fechado e focado em si mesmos. Seus escritos refletem suas próprias preocupações, profecias e visões de mundo. Eles estavam esperando por uma ou duas figuras messiânicas, que chamavam de Messias de Arão e Messias de Israel. Mas essas expectativas eram baseadas em suas próprias interpretações, e não necessariamente correspondiam à figura de Jesus de Nazaré, que interagia com o público em geral na Galileia e na Judeia. Agora, vamos falar sobre o nome Jesus. Em português, dizemos Jesus. Em inglês, Jesus. Mas qual era o nome dele na época? O nome era Yeshua. Era um nome hebraico muito comum naquele tempo. Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua, que conhecemos em português como Josué. Significa Yahweh salva, ou o Senhor é salvação. Era um nome popular, cheio de significado religioso. Então, mesmo que os essênios tivessem encontrado ou ouvido falar de um pregador popular chamado Yeshua, eles não o registrariam como Jesus Cristo, o Salvador, como o Novo Testamento faz. Para eles, ele seria apenas mais um Yeshua entre tantos outros. O movimento de Jesus só começou a ganhar força e a se distinguir significativamente do judaísmo tradicional após sua morte e ressurreição, e a escrita do Novo Testamento aconteceu décadas depois. Os manuscritos do Mar Morto nos dão uma fotografia incrível do judaísmo no período do Segundo Templo. Eles mostram a diversidade de crenças que existiam. Havia muitos grupos diferentes, cada um com suas esperanças e expectativas messiânicas. O cristianismo, em seus primórdios, era apenas mais um desses movimentos, dentro do caldeirão religioso da Judeia. Ele ainda não era a religião global que conhecemos hoje. Outro ponto fascinante é a linguagem. Os manuscritos usam termos como mestre da justiça, uma figura enigmática, que foi o líder da comunidade de Qumran, e falam sobre o Filho de Deus e o Filho do Altíssimo, num texto aramaico conhecido como o Apócrifo de Gênesis. Alguns estudiosos veem paralelos incríveis com os títulos dados a Jesus no Evangelho de Lucas. Isso não significa que o texto fala de Jesus, mas sim que esses títulos e conceitos já circulavam no ambiente judaico da época. O Novo Testamento não surgiu do nada. Ele usou ideias e uma linguagem que já eram familiares para as pessoas daquele tempo. Portanto, a ausência do nome, Jesus ou Yeshua, nos manuscritos do Mar Morto, não é uma conspiração para esconder sua existência. Pelo contrário, é exatamente o que esperaríamos de um conjunto de textos escritos por uma seita judaica específica, com suas próprias preocupações, e antes que o movimento cristão se tornasse amplamente conhecido e documentado. Os manuscritos não falam de Jesus porque foram escritos, na sua maioria, antes dele ou durante a sua vida, por um grupo que não fazia parte do seu círculo de seguidores. Os evangelhos, que são as nossas principais fontes sobre a vida de Jesus,
foram escritos décadas depois, por seus seguidores, para contar a sua história e espalhar a sua mensagem. São tipos de documentos completamente diferentes, com propósitos diferentes. Em vez de diminuir a importância histórica de Jesus, os manuscritos do Mar Morto, na verdade, enriquecem nossa compreensão do mundo em que ele viveu. Eles nos mostram o solo fértil de ideias religiosas e esperanças messiânicas, do qual o cristianismo brotou. Eles nos ajudam a contextualizar a sua mensagem e a entender por que ela ressoou com tantas pessoas. Então, da próxima vez que alguém perguntar por que Jesus não está nos manuscritos do Mar Morto, agora você tem a resposta. Não é um mistério inexplicável, mas sim uma fascinante lição de história, que nos mostra como as ideias e as crenças evoluem ao longo do tempo. É a prova de que a história é muito mais complexa e interessante do que imaginamos. Espero que tenham gostado desta exploração. A história antiga está cheia de peças de quebra-cabeça como esta, e juntá-las é uma aventura incrível. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais mergulhos profundos na história. Obrigado por assistir e até a próxima.